Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Cidadão Celestial. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante polêmico e até difícil, de ser falado nos últimos dias. Hoje é dia 28 de outubro de 2022, nós estamos às vésperas do segundo turno das eleições para presidente e governador em alguns estados. Nós temos de um lado um candidato da esquerda, o Lula, do outro, na direita, nós temos o atual presidente Jair Bolsonaro. E nos últimos dias basta que você acessasse ali alguma rede social, assistisse algum vídeo na internet, ou até mesmo um noticiário mesmo, você vai ver que tudo está tomado aí por essas discussões políticas. E as pessoas aí, cada uma defendendo o seu partido, defendendo o seu candidato. E aí fica a pergunta, o cristão ele pode se posicionar politicamente? Como que deve ser a postura do cristão em meio a esse debate aflorado e até mesmo às vezes até agressivo, das pessoas aí defendendo os seus candidatos, os seus partidos? Então é isso que nós vamos comentar um pouco hoje neste vídeo. Em primeiro lugar, que eu queria comentar é o seguinte: a Constituição do nosso país, no artigo 5º, ela garante a liberdade de expressão. Ela dá o direito das pessoas como cidadãs se expressarem sobre qualquer assunto, inclusive sobre política. Então é vedado qualquer tipo de censura com relação a isso. Então o cristão ele pode se expressar politicamente porque nós vivemos num país democrático e a nossa Constituição ela nos dá esse direito, e a Bíblia ela diz que nós, como bons cidadãos, devemos nos sujeitar às autoridades e às leis do nosso país. Então, quando você se expressa politicamente, quando você opina a respeito da política, você não está transgredindo nenhuma lei do seu país e, consequentemente, não está também transgredindo nenhuma lei da Bíblia, da Palavra de Deus. Agora, como que o cristão deve se expressar? Como que ele deve se portar? Não só com relação à política, a gente está falando especificamente de política, mas em qualquer outro assunto. Tem um texto na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, verso 6. Esse texto é um princípio muito importante para nós cristãos, que diz o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Olha só que texto interessante esse. A nossa palavra deve ser sempre agradável. Então, o cristão, quando ele vai se posicionar politicamente, se ele de repente tem ali um partido, um político da sua preferência, e ele tiver numa roda ali de pessoas conversando a respeito disso, e ele quiser se posicionar, ele pode se posicionar, mas que isso seja feito de forma bastante ponderada, sabendo escolher bem as palavras. E isso realmente vai criar até um bom testemunho para essa pessoa. Agora, não é isso que a gente tem visto nos últimos dias. É claro que não são todos, mas o que a gente tem visto é muita agressividade de ambas as partes, de ambos os lados, nessas disputas políticas. A gente está vivendo um momento em que o Brasil está polarizado, totalmente polarizado, praticamente metade da população de cada lado, uns do lado da esquerda, outros do lado da direita. E a gente vê casos absurdos de pessoas que chegam até a tirar a vida do outro por conta de disputas políticas. Aí eu fico pensando, será que é assim que nós devemos nos portar diante da política? O que eu percebo é que a política ela tem se transformado numa paixão, assim como o futebol, por exemplo, em que as torcidas organizadas elas brigam ali entre si, um batendo no outro, e chegam ao ponto de tirar a vida da outra pessoa por conta de time de futebol. E na política está virando isso também. São dois lados, as pessoas então, cada uma defendendo o seu lado. E o que é mais preocupante é que, isso dos dois lados, sem exceção, quem é da esquerda, por exemplo, defende o Lula, que é o candidato da esquerda, parece que as pessoas não conseguem enxergar os defeitos daquela pessoa. Do outro lado também, do lado da direita, aqueles que defendem o atual presidente Jair Bolsonaro, é a mesma coisa. Parece que não conseguem enxergar os defeitos do Bolsonaro.
E sim, essas pessoas têm defeitos, são seres humanos, como nós, sujeitos a paixões, sujeitos à corrupção e uma série de outras coisas ruins. E a política nós não podemos levar de forma apaixonada como está sendo feito atualmente. A política tem que ser feita, tem que ser, nós temos que analisar tudo de forma racional e não de forma apaixonada, como se fosse um time de futebol. Mas o que a gente vê hoje em dia é que as pessoas elas estão partindo para esse lado do extremismo, e inclusive muitos cristãos também, e alguns candidatos também, como o próprio presidente Bolsonaro, ele se faz valer bastante da religião. A maioria dos cristãos, eles acabam declarando voto ali no candidato Bolsonaro porque ele é mais propenso a utilizar as questões da fé, da igreja, para poder angariar votos desse público específico, né, por ele se declarar um conservador. Mas nós, irmãos, não podemos jamais levar as coisas assim de forma apaixonada. Nós precisamos parar para pensar sempre de forma racional. Então nós temos que realmente tomar esse cuidado, temos que ter esse equilíbrio. Hoje em dia parece que as pessoas estão idolatrando, fazendo com que esses candidatos sejam como deuses. Eu fico pensando que muitas pessoas elas falam mais de política, muitos se declaram cristãos, falam mais de política, falam mais de determinado candidato do que de Jesus, do que do Evangelho. De repente eu estou falando para alguém que se enquadra nesse perfil, toma cuidado. Você está falando mais de Jesus, está falando mais de política do que de Jesus para as pessoas, para os seus amigos? Será que não é hora de repensarmos a nossa postura? Queridos, uma coisa muito importante, o Senhor Jesus Cristo ele diz que o seu reino não é deste mundo. Não é deste mundo. Não adianta nós nos iludirmos achando que virá um salvador da pátria, um Messias, e que vai salvar o mundo do secularismo, do mundanismo, enfim. Isso não vai acontecer. Independente de quem ganhar essas eleições, está determinado na palavra de Deus de que este mundo ele vai de mal a pior. E eu não estou dizendo isso porque sou pessimista, mas é porque as coisas têm que acontecer assim para que Deus, segundo a sua vontade, ele faça novos céus e nova terra. Isso está na sua palavra. É desejo do Senhor renovar esse mundo. E essa renovação não vai vir pela política. Não vai vir de um candidato, seja de esquerda, de direita, de qualquer outro posicionamento aí ideológico. A renovação ela vai vir de fora deste mundo, ela vai vir de Deus. Então, é claro que os cristãos, quando forem votar, eles têm que procurar seguir aquilo que estão mais próximos aos seus valores, aos seus princípios, aquilo que eles defendem. Existe uma polêmica muito grande, né? Se um cristão ele pode ser de esquerda, por exemplo, porque as pautas de esquerda geralmente elas são antibíblicas. Por quê? Porque a base, a plataforma política da esquerda é o comunismo. E se você pegar lá o livro de Karl Marx e Friedrich Engels, que é o Manifesto do Partido Comunista, e eu andei lendo esse livro nos últimos dias e quero depois até fazer um vídeo aqui no canal para comentar um pouco a respeito disso. Se você pegar as ideias que são ali propagadas, são totalmente antibíblicas. Então é difícil realmente de um cristão conseguir conciliar as ideias da esquerda com a palavra de Deus. Difícil não, na verdade é impossível, não tem como. Então quando o cristão vai votar, realmente ele precisa ter isso como consciência. Mas entender também que independente do resultado, primeiro, Deus ele está no controle de tudo, ele é soberano, sua vontade nunca será frustrada, ele está no controle de tudo. E segundo, independente de quem ganhar no domingo, o mundo, a tendência é ir de mal a pior. Isso vai acontecer porque está na palavra de Deus. Para que as coisas possam melhorar eternamente, elas ainda vão piorar um pouco. E nós temos que estar preparados para isso. Por isso, seria interessante se nós
Não há problema discutirmos sobre política, conversarmos sobre política, desde que sigamos esse princípio de Paulo em Colossenses, né, que ele nos diz que a nossa palavra tem que ser agradável a todo momento. E nós realmente precisamos colocar acima de tudo, acima da nossa ideologia política, das nossas preferências, o Senhor Jesus Cristo. Ele é que tem que vir em primeiro lugar. Então, se a minha mente nos últimos dias está sendo mais ocupada por assuntos políticos do que a palavra de Deus, do que a eternidade, do que o Senhor Jesus Cristo, eu tenho que tomar cuidado com isso. Então que Deus possa nos abençoar, que Deus nos dê sabedoria, derrame sobre nós o seu santo e bom Espírito e que nós possamos nos voltar cada vez mais para a palavra de Deus, porque essa sim é uma plataforma segura para nós nos ancorarmos. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida também.